Nesse vídeo eu quero fazer um raciocínio interessante com você, que talvez muita gente nunca se perguntou isso. Você deve saber que Jesus Cristo enfrentou um período de tentação diretamente do diabo. Foram 3 tentações, mas eu quero chamar atenção a uma, para inclusive você entender por que o mundo está do jeito que está. Veja o que diz aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 6. Então o diabo lhe disse: eu lhe darei toda esta autoridade, bem como a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. É aqui que eu quero chegar num ponto com vocês. Satanás disse para Jesus que se Jesus Cristo fizesse um ato de adoração para ele, o diabo entregaria todos os reinos da terra, porque esses reinos pertencem a ele. Mas peraí, por que pertence ao diabo? Ele mesmo disse aqui, ó: esses reinos me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. 2 coisas a gente pode reparar no relato. Se você continuar lendo, você vai ver que Jesus Cristo em nenhuma vez contestou isso. Ou seja, isso aqui não era uma mentira. De fato, Satanás era, aliás, ainda é, o que governa este mundo. Então não é Deus. Primeira coisa que você tem que entender: este mundo que nós vivemos hoje não é governado por Deus. Se fosse, as condições não estariam assim. Então aqui está claro, quem está no controle de tudo é o próprio diabo. E ele disse aqui que ele que comanda a bagaça toda. Só que a pergunta que eu quero fazer nesse vídeo é: quem entregou esse reino a ele? Quem entregou esse governo, ou os governos, ao diabo? É isso que nós vamos considerar neste vídeo. Então, para começar, a gente pode ler aqui Salmo 115. Veja o que diz o verso 16. Quanto aos céus, eles pertencem a Jeová, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então vamos entender o ponto aqui. Então, o nosso lar, que é a terra, foi dada à humanidade. Era como se Adão e Eva fossem os administradores do planeta. Afinal de contas, eles representavam a Jeová aqui. Só que aconteceu uma coisa que não estava no plano. Foi impensável. O casal humano, o primeiro casal humano, se rebelou. De acordo com Gênesis 3, eles fizeram uma escolha de obedecer assim ao diabo, transferindo a lealdade que era dedicada a Deus para o diabo. Então eles inverteram a sua lealdade e inverteram assim a sua obediência. Então note aqui, ó, não foi Deus quem entregou os governos da terra ao diabo. Não foi Deus. Foi a humanidade. A humanidade meio que abriu a porta da sua casa. É como se Jeová tivesse dado as chaves da terra para o primeiro casal humano cuidar. Cuida do planeta para mim. Mas quando Adão resolveu então obedecer a Satanás em vez de a Jeová, era como se Adão tivesse entregado as chaves do planeta para o diabo. E o que está acontecendo agora? Agora o inimigo está controlando a casa. Ele está corrompendo tudo, ele está se passando pelo verdadeiro dono. Por isso que a humanidade começou a seguir os passos desse governante. Mentiras, traições, violência, orgulho, independência de Deus. E sabe o que é o mais impressionante? A astúcia do diabo é tão grande que ele, sendo o governante do mundo, ele ofereceu os governos dele para Jesus, mas de maneira astuta ele faz as pessoas pensarem que não é o diabo que está no governo, e sim Deus. Por isso que tanta gente culpa Deus por tantos desastres naturais, tantas guerras, tantas mortes de crianças inocentes, tantas atrocidades, barbaridades que acontecem no planeta o dia inteiro, todos os dias. As pessoas miram o culpado em Jeová, em Deus, sendo que não é Deus que está fazendo isso. Olha que coisa louca. O diabo deixou claro, o governo do mundo é dele. Ele vai entregar esse governo para quem ele quiser. Ele ofereceu esse governo para Jesus, em troca de um ato de adoração. Só que ele faz as pessoas acreditar que quem está governando o mundo é Deus, e não ele. Olha como que o plano dele, a astúcia dele é perfeita. Quantas pessoas que você conhece que acredita que é Deus que está governando o mundo? Talvez você seja uma dessas pessoas até então. Mas vamos continuar o nosso raciocínio? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Agora este mundo está sendo julgado. Agora será expulso o governante deste mundo. Então vamos lá. Se fosse Deus o governante do mundo, ele não seria expulso. Tá? Vamos entendendo. Vamos continuar. 1 João, livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Concorda com isso? Só vê as atrocidades do mundo. Agora estamos aí beirando uma guerra grande, onde os Estados Unidos acabou de entrar
E pode ser que a Rússia entre também, enfim. 2 Coríntios, por favor, capítulo 4, versículo 4. Entre os quais o Deus deste mundo cegou a mente dos descrentes, para que não brilhe sobre eles a luz das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus. Então, por que você observa que tem tanta gente descrente, tantos ateus, tantas pessoas que não acreditam em Deus? Porque simplesmente o Deus deste mundo, quem é o Deus deste mundo? O governante, Satanás. Ele cegou a mente das pessoas e ele tem esse poder. Então esse título de governante do mundo, governante mundial ou Deus deste sistema de coisas, esses títulos só têm sentido porque a humanidade deu o direito a ele. Por isso que Jesus, quando foi tentado lá, nesta ocasião que a gente acabou de ler no Evangelho de Lucas 4, por isso que ele recusou a oferta. Porque ele sabia que esse mundo ele está beirando o colapso, a destruição. E Jesus também sabia que o único governo que resolveria todos os problemas da humanidade seria o governo de Deus. Por isso que Jesus disse a resposta aqui, em Lucas 4:8. Em resposta, Jesus lhe disse: está escrito, ou seja, está na Bíblia. Adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a Ele. Então Jesus Cristo escolheu esperar pelo reino, que Ele seria o rei durante o período milenar. Ele não aceitou então esses reinos corrompidos que nós temos hoje no nosso planeta. Tá, mas então o mundo tá uma bagunça e será que vai ser sempre assim? Veja o que a Bíblia diz. Isso aqui é uma profecia, tá? Do profeta Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 44. Um texto muito conhecido. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Agora olha que interessante que ele vai fazer. Ele vai esmigalhar, ou seja, destruir e pôr um fim a todos esses reinos. E somente ele permanecerá para sempre. É esse reino aqui que você pede quando você faz a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. É este reino que você está pedindo na oração do Pai Nosso, que foi profetizado por Daniel 2:44. Esse reino será dirigido ou liderado, reinado pelo próprio Jesus Cristo. Então Jeová estabeleceu Jesus como rei desse reino que vai substituir todos os governos humanos. Então quem entregou os governos ao diabo? Foi a própria humanidade, quando escolheu desobedecer a Jeová. Mas os reinos da terra, os governos que estão cada vez mais se colapsando, eles estão com dias contados para ser substituído por um reino definitivo. Então olha que interessante, quando você opta por não obedecer a Deus, você já está deixando claro que você obedece ao governante deste mundo. Como você obedece a ele? Fazendo tudo aquilo que hoje é normal. No mundo governado pelo diabo, tudo que é errado é normal.